Oi, mochileiros! No final do mês de março, nós vamos para o Japão. Pela primeira vez, os mochileiros vão estar na Ásia. Esse vídeo tem o intuito de ajudar você que também está planejando uma viagem para o Japão e está meio perdido com essa questão de passagens, igual eu tava. Como falta pouco menos de um mês, né? Hoje é dia 2 ou 3 de março e nós vamos viajar no dia 24. Já abriram os calendários para a gente comprar alguns tickets e passagens, né? Se você está planejando sua viagem, você sabe que tem alguns ingressos e passagens que você tem que comprar com antecedência. E essa aqui que nós vamos comprar hoje é uma delas. Por quê? Porque nós queremos comprar do lado certo para ver o Monte Fuji pela janela. Mochileira do futuro aqui para falar que nesse caso, nesse ticket de ônibus, nós não precisaríamos comprar um mês antes. Esse ônibus nem é tão concorrido assim, ele é menos concorrido do que o trem. E esse trecho, a vista do Fuji ia ser por 5 minutos, porque a gente ia desembarcar na cidade do Fuji. Então, como eu estava meio perdida ainda, eu estava confundindo com o transporte de Tóquio para Kyoto, Osaka, que esse sim tem a vista do Fuji, do trem, né, e tal, do trem-bala. Esse ônibus que vai até a cidade do Fuji, a vista do Fuji é chegando na cidade. Tipo, a gente vai descer do ônibus e ver o Fuji. Então, eu tava meio piradinha aí nas ideias de lado, de ônibus e tal. Então, nesse caso aqui, nem fazia tanto sentido, tanta importância. Então fica até o final desse vídeo que a gente vai dar todas essas dicas, vai falar qual é o lugar certo e qual a melhor forma de ir de Tóquio até o Monte Fuji. Resumidamente, acho que tem 4 maneiras de visitar o Monte Fuji, né? Saindo de Tóquio, obviamente. Uma delas é de trem, que eu acho que é a mais famosa, que você pega o Fuji Excursion, o Pietro vai mostrar quanto custa, o site que compra. A outra opção é ir de ônibus, que foi a que a gente escolheu por conta do valor, que custa metade do preço do trem. A gente vai mostrar tudo isso nesse vídeo. Aí tem como ir de excursão, que você pode pegar pelo Clock ou pelo Get Your Guide, né? Tem cupom de desconto na descrição desse vídeo. E a outra opção é ir de carro. Mas brasileiros têm um pouco de dificuldade de dirigir lá porque precisa de uma PID específica. A PID que a gente tira não é aceita lá. Então, tanto o aluguel de carro e aquele kart do Mario não tem como a gente fazer. Então, a gente excluiu essa opção. Então, por que que nós escolhemos ir de ônibus e não de trem e excursão como a maioria das pessoas fazem? Vocês já sabem que aqui a gente sempre preza para economizar, né? Não é à toa que nós nos chamamos de MOOCs. E nós vimos os preços de cada um, né? A excursão, acredito que seja mais cara, porque é ida e volta, e a gente não ia voltar para Tóquio, daí tem guia, tem todas aquelas coisas, né? A gente resolveu não pegar. Isso compensa para quem tá em Tóquio, vai fazer só um bate-volta e depois vai para Kyoto e tal. Como nós não vamos voltar para Tóquio e a gente vai continuar nosso caminho indo para Hakone e outras cidades, a gente não queria excursão de ida e volta, a gente só queria a ida. Então a gente excluiu a excursão também. Então ficamos com o trem e o ônibus. Eu tava com medo do ônibus não ter vista, porque sempre que a gente vê no Instagram aqueles vídeos, né, indo pro Monte Fuji com a vista da janela era no trem. Mas cá entre nós, né? O ônibus também tem janela e é só sentar do lado certo que você vai acabar vendo a mesma coisa. Eu até procurei alguns vídeos nas redes sociais e quem vai de ônibus também tem a vista, claro, se o céu estiver limpo. O tempo de duração entre o trem e o ônibus é o mesmo. Eu acho que o trem é uns 10 minutinhos mais demorado. Isso se o ônibus não pegar trânsito. Se o ônibus pegar um pouquinho de trânsito na estrada, ele vai demorar uns 20 minutinhos a mais que o trem, então tanto faz. E um outro critério que fez a gente escolher o ônibus é porque o trem sai da estação de Shinjuku e nós estamos hospedados em Asakusa. Bom, nós vamos ficar hospedados no bairro de Sumida, Asakusa, ali naquela região. E Shinjuku fica bem longe, a gente ia ter que acordar tipo meia hora mais cedo. E eu vi que os ônibus saem da Tokyo Station, que é um pouco mais perto da nossa hospedagem. A gente vai economizar uma meia hora. Então, pra gente tava perfeito. O ônibus sai mais perto da nossa hospedagem. Ele sai mais cedo que o trem. Eu vi que o trem, o primeiro é 7h30, o ônibus é 6h20. O Pietro vai mostrar tudo isso pra vocês depois. Também tem vista e custa metade do valor. Então, perfeito. É só vantagem ir de ônibus. Claro que vai ter vídeo aqui no canal, então já se inscreve mostrando tudo que a gente fez no Monte Fuji, como que a gente chegou na Tokyo Station, né, na estação de Tóquio, e como foi o nosso roteiro por lá, e no final eu vou dizer se valeu a pena ou não ir de ônibus. Só um adendo com o que a Bia falou, então, na verdade também tem outras estações aqui para ir de trem, não apenas a Shinjuku,
dá para ir pela Tokyo Station também, mas indiferente disso, a opção de ir de ônibus vai ser a escolhida por nós, foi escolhida por nós no caso, não apenas pelo preço, mas também pela questão do horário. O ônibus, o mais cedo, ele sai às 6h20 da manhã aqui da Tokyo Station, enquanto o trem mais cedo possível, ele sai às 7h43 aqui. 7h40, 7h43. Então, não apenas é a metade do preço por ônibus, mas também a gente consegue chegar antes do que os trens. Não que vá fazer tanta diferença assim, mas enfim. E aqui, só olhando pelo mapa, geograficamente falando, você já consegue entender qual que é o melhor lado para se sentar, né? Como você vai chegar aqui por trem nessa faixa reta, desde Tóquio, ou de ônibus ali por cima, pode perceber que, logicamente, o lado esquerdo é o melhor para se sentar no caso de você conseguir dar uma vislumbrada rápida aqui no Monte Fuji. Mas é aquela coisa, é meio que tanto faz, né? A gente vai chegar na cidade e vai ter a vista do Monte Fuji de vários lugares, então isso é meio indiferente. Agora, se você tá pegando o Shinkansen, sei lá como fala, que é o trem-bala de Tóquio para Kyoto ou Osaka, no caso, ele realmente vem aqui por baixo, né? Então, a melhor vista é do lado direito. Então aqui você não vai parar aqui perto do Monte Fuji. Então, nesse caso, realmente o melhor lugar é o lado direito aí que eles falam para você escolher o assento E, que é como vocês podem ver, a linha do trem bala aqui passa do lado esquerdo do Monte Fuji, ou seja, você vai sentar do lado direito se você estiver saindo de Tóquio. Agora, no nosso caso aqui, que vai sair de Tóquio e vai para Kawaguchiko, aí a gente vai sentar do lado esquerdo, mas meio que tanto faz, para falar a verdade. Mostrando esse mapinha aqui para vocês, vai ficar mais fácil ou não de entender, porque nele contém a localização mais ou menos aqui da nossa hospedagem e a Tokyo Station é nesse miolo marrom aqui, exatamente aqui. Então, como vocês podem ver, ele é relativamente próximo da nossa hospedagem, ao invés da estação de Shinjuku é bem mais distante, né? Então, para nós faz mais sentido sair aqui da Tokyo Station. Essa região de Shibuya aqui é bem turística, né? Bem famosa. Então, possivelmente você esteja hospedado mais para esse lado. E aí talvez faça mais sentido mesmo sair aqui de Shinjuku. Mas você tem que botar no mapinha aí e dar uma olhada, né? Comparar qual que está mais próximo. E esse mapa, só aproveitando também, vocês podem ver que ele é completíssimo, cheio de atrações aqui. Galerinha, só uma dica: esse mapa tá tão perfeito que eu vou disponibilizar ele para vocês. Então continuem no vídeo que depois o Pietro vai falar onde que vocês podem conseguir o acesso desse mapa, o mapa de Kyoto e o mapa de Osaka. E os seus bate-voltas, né? Tem o roteirinho do Fuji, das duas cidades que a gente vai descer lá, tem o bate-volta de Nara, enfim, tem várias coisas. E não só os mapas, tem a planilha também que eu tô anotando com todos os produtos de skincare, todas as comidinhas virais do 7-Eleven, do Family Mart. Tá tudo nessa planilha, porque eu tô anotando tudo que eu tô vendo no TikTok, no Instagram, e eu vou disponibilizar tudo pra vocês. Bom, dito isso, aqui só para vocês verem, uma das formas de chegar lá no Monte Fuji saindo de Tóquio, que é de trem, é por essa empresa aqui, JR East, é o trem normal aqui direto pela Fuji Excursion, alguma coisa assim. Só que se vocês já acessaram algum site japonês aqui, vocês vão perceber, esse aqui tá até ok, fala a verdade, mas vocês vão perceber que eles são bem difíceis de navegar e também meio bugados. Então eu ia mostrar aqui para vocês o valor dos tickets e acabei nem conseguindo mostrar o que eu queria, né? Mas só para vocês verem o preço, nesse site aqui ele está mostrando os passes, né? Mas ele mostra o preço sem o passe aqui, que seria o preço normal, 4.400 ienes. E o ônibus vai custar metade disso. Bom, então vamos ao que interessa agora. Depois de procurar o ônibus em alguns agregadores, a gente achou melhor achar o nome da empresa mesmo e comprar direto na fonte. O nome da empresa que faz esse trecho de ônibus é Fujiyama Connect. Então, colocando no Google aqui, vocês já vão achar a primeira opção. E como eu disse, né, os sites são meio bugados aí, sites do Japão. Vocês já vão perceber de cara aqui que ele não é tão intuitivo. Mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trocar a língua. Então, ele já vai traduzir automaticamente. Alguns sites não tem tão fácil assim, tão acessível a troca de língua. O que vocês podem fazer é clicar com o direito e colocar em traduzir para português, no caso, né? Que o meu Chrome está em inglês. Então, aqui no site da Fujiyama Connect, na verdade eu não tenho certeza se a empresa se chama isso ou é só uma plataforma para comprar as passagens. Mas eu coloquei aqui em inglês já e vocês vão vir aqui em cima no menu e aí já vai dar para entender melhor as opções, né? Então, aqui no caso, nós queremos comprar a passagem, vamos em Buy Tickets. Eles vendem também entradas, né?
passagens de excursões e tal para alguns lugares, mas o nosso interesse aqui é em Traffic. Aqui em Traffic tem alguns ônibus de excursão, mas tem Highway Bus. Os sites do Japão, alguns deles usam esse termo aqui, Highway Bus, para quando você quer uma passagem normal aí de ônibus entre duas cidades. Aqui nós estamos em 2 de março, tem essa anotação aqui falando que a passagem tem que ser feita dentro de 30 dias, incluindo o dia de hoje. Então a gente tentou comprar ontem essa passagem e não conseguiu, porque não tinha liberado aqui o dia 1 ainda. Eu acho que, na verdade, dá uns 29 dias, para falar a verdade aqui, mas tudo bem. Com umas 4 semanas de antecedência, você já consegue comprar esse bilhete. Aqui liberou o dia 1, então vamos escolher a rota, que é a nossa saída, que é de Tóquio. E a nossa chegada é no Lago Kawaguchi. Escolhendo a rota aqui é a Tokyo Station para a Fuji Five Lakes Line. Aqui é a parada de ônibus que nós vamos pegar essa Yaesu South. Então, a saída sul aqui. Só para vocês verem no mapinha aqui também, a nossa hospedagem fica aqui, que é do ladinho da Kawaguchiko Station. Então, como fica do ladinho ali, a gente consegue escolher essa opção, que é um homem e uma mulher. E aqui é um termo engraçado que eles colocam, a tradução, buscar um voo. Na verdade, é uma passagem, né? Cliquei ali, já apareceram, carregaram algumas opções aqui, ó. Como vocês podem ver aquilo que eu comentei, a saída mais cedo é às 6h20. Então, outra vantagem de você ir de ônibus, ou outra ocasião em que você provavelmente vai pegar o ônibus, é se você deixar para cima da hora, comprar passagem de trem em cima da hora, principalmente na alta temporada, né, que nós estamos indo na alta temporada, temporada de cerejeiras na primavera, e aí é bem provável que você não encontre a passagem de trem. Então, nas passagens de ônibus aqui, você encontra muito mais disponibilidade, né? Então, por isso que é uma das formas que você provavelmente vai querer comprar essa passagem de ônibus ao invés de trem também. Então, aqui você vai selecionar essa passagem, a mais cedo possível. Nós vamos passar apenas uma noite aqui perto do Monte Fuji. Então, por isso que a gente quer chegar o mais cedo possível, para aproveitar bem o dia e também a nossa janela de ver o Monte Fuji, né? Porque não é tão fácil assim, né? Meio que cara ou coroa. E nesse mapinha aqui da região do Fuji, vocês estão vendo que tem duas cores diferentes, né? Tem esse rosinha, que é a cidade de Fuji Yoshida, e tem esse laranjinha, que é a Kawaguchiko. São as duas principais bases, assim, para você ver o Monte Fuji, né? Que tá mais aqui para a esquerda. O Monte Fuji tá nesse número 1 rosinha aí. Essas cores eu separei por dia, mas você pode criar o seu próprio roteiro, né? Como a gente vai chegar por essa cidade do lago, ó, para vocês decorarem, vocês vão entender melhor quando vocês assistirem o vídeo, né, do Monte Fuji, já se inscreve no canal que vai estar bem mais detalhadinho. Mas tem a cidade do lago e tem a cidade do Shureito Pagoda, né, que vocês já estão cansados de ver essa vista aqui, né, que eu acho que é a mais icônica do Monte Fuji. Então, a cidade que tem isso, que tem a escadaria que você chega aí nesse mirante, é a Fuji Yoshida. Então, só decorem isso. Tem a cidade do lago e a cidade do mirante, basicamente. Por isso que nós vamos ficar 2 dias, né? Um dia a gente vai fazer o rolezinho no lago, em volta do lago e tal. E no outro dia a gente vai tentar ir cedinho, antes do nascer do sol, para a cidade do mirante. As pessoas que fazem bate-volta, eu não tenho certeza por onde elas começam, porque, pelo que eu entendi, os transportes chegam em Kawaguchiko. Eu acho que as pessoas que fazem bate-volta, elas não param em Kawaguchiko, elas vêm direto nessa cidadezinha aqui, Fuji Yoshida, para ir direto no Shureito Pagoda. Então, tem que ver, se você for fazer excursão ou bate-volta, ver certinho qual que é o roteiro da agência que você tá fazendo. Tomando a compra aqui da passagem, vocês vão ver aqui o horário saindo às 6h20, chegando 8h27, dá mais ou menos 2h10, que é praticamente a mesma duração de um trecho por trem. Talvez pegue um pouquinho de trânsito, talvez faça uma ou outra parada, mas no fim das contas acho que vai ser bem parecido. Nessa parte você pode escolher a reserva do assento automática ou especificar. Eu vou especificar aqui porque, como a gente disse, né? Vai ter uma vestinha a mais, talvez, do Fuji, mas meio que não vai fazer diferença. Então, eu vou especificar aqui esses 2 assentos. Nos dias anteriores, eu percebi também que do lado esquerdo só tinham 4 assentos disponíveis. Então, não é que acabou tudo ali.
Eu realmente não sei por que que só tem 4 aqui, mas talvez eles reservem para outras plataformas, não tenho certeza. Mas aqui eu vou pegar esses dois do lado esquerdo. Aqui vocês confirmam a ordem que vão fazer, né? O nome da linha, o número, que é o 101 aqui, a data, horário de saída, ponto em que vai pegar exatamente, o horário de chegada e a estação exata em que vamos chegar. Política de cancelamento, quem quiser ler rapidamente, mas resumindo, é 110 ienes para cancelar até 2 dias antes, entre 2 dias antes até o dia da viagem, 10 minutos antes, é 50%. Aliás, um dia antes, 50%, e no dia da viagem, até 10 minutos antes, vai pagar o preço completo, né? Então não cancela. Mais umas notas aqui, ó, para você chegar antes da saída, né? Então a gente não vai chegar lá 6h18, né? Vamos tentar chegar pelo menos umas 6, 6h05. Dois adultos, 4.600. Como vocês podem ver, vai dar o valor total para uma passagem de trem, né? Então já são uns R$ 80, R$ 70 que a gente está economizando aqui. ADD to cart, vamos adicionar ao carrinho. Aqui eu já estou no carrinho, ó. Lembrando que também eu acabei não mostrando nesse vídeo, mas porque eu já estava logado aqui, eu já criei uma conta e já confirmei o meu e-mail. Então não se esqueçam de fazer isso. Mas é um processo intuitivo, né? Uma criação de conta normal e vou prosseguir para o pagamento aqui. Agora eu vou preencher os meus dados, mas o meu nome completo, né? O meu primeiro nome, ele é composto. Então eu não consegui pôr, só consegui pôr literalmente a primeira palavra do primeiro nome, porque não pode pôr espaço aqui. Então eu vou preencher dessa forma mesmo. Preenchi o meu telefone, o sexo, data de nascimento, não tenho cupom aqui, agora eu vou selecionar a forma de pagamento. Pagamento, é claro que eu recomendo usar um dos cartões multimoedas aí, a gente tem várias opções disponíveis. Eu e a Bia, a gente gosta bastante da Wise. Vou deixar um link aqui embaixo para vocês se cadastrarem e ganharem umas vantagenzinhas aí, uns descontos nas taxas. Mas ele funciona muito bem também para praticamente qualquer país do mundo. E a gente já vai testar pela primeira vez aqui no contexto do Japão, né? Terminei de preencher o cartão, agora eu vou prosseguir. Vai abrir mais um pop-up aqui para confirmar o pedido. Você vai marcar essas caixinhas. Aí pediram para eu selecionar qual que é o provedor de cartão, o da Wise aqui é a Visa, no caso. E tá pedindo qual que foi o emissor do cartão. Eu nunca vi perguntar isso, mas tudo bem. Não é nenhum desses. Deu erro essa merda. A vida real aqui não funcionou pelo site, então eu vou tentar fazer pelo celular, porque tá falando aqui até no site, né, que esse é um site para celulares. Bom, aqui pelo celular vocês podem ver que é bem menos bugado, né, a visualização. Então vamos torcer para que dê certo. Mas eu vou seguir o mesmo caminho aqui que eu fiz pelo computador. Então ali a gente vai escolher as opções de ônibus, Highway Bus no caso. Aqui eu vou selecionar a data. Selecionei a linha, parada, onde a gente vai descer, Kawagoe Chico, 2 pessoas. Agora carregaram as opções aqui. Vamos selecionar essa, selecionar os assentos. Vocês podem ver até que bloqueou os 2 assentos que eu tinha escolhido. Então, por sorte, ainda tinham outros 2. Eu vou selecionar os 2 aqui. Vamos torcer para que não bugue agora, né? Prosseguindo aqui, mais uma vez o pop-up de confirmação. Vamos marcar esses 3 checkboxes e torcer. Perguntou mais uma vez quem que é o emissor. Não é nenhum desses. Mais uma vez deu erro essa bosta. Pelo celular não deu certo, então vamos tentar mais uma vez. Agora eu coloquei para não escolher o assento, né? Eu coloquei assento automático. Tentando aqui mais uma vez, não deu certo, então eu consultei o Gemini aqui e ele comentou que esse gateway de pagamento Asuka, que é bem popular no Japão, ele é meio alérgico a cartões internacionais, mesmo multimoedas. Então, a nossa alternativa aqui vai ser buscar um site mais, digamos, ocidentalizado. E um dos mais famosos é esse Wheeler Travel aqui. Então, paciência, né? Até é bom ter acontecido isso, porque vocês vão ver que pode acontecer com vocês também. E olha só que beleza, parece que está até mais barato aqui, ó, 2.200. Aqui tem as datas, né? O dia 1 de abril,
Tá aparecendo 2.200, mas a nossa rota aqui, que é Tokyo Station, na verdade é 3.300, 2.300, aliás. Aqui tem todas as rotas, né? Vocês podem ver, ó, todas as saídas. A nossa a gente já sabe que é a 101, então é essa daqui. Vamos escolher ela. Nesse momento, vamos selecionar o local exato de saída, né? A South Exit, até a Kawaguchiko Station. Os horários aqui, ó, das 6h20 até as 8h27, batem com os horários lá do site da Fujiyama Connection. 22 assentos disponíveis ainda, bastante disponibilidade. Aqui fazendo mais uma checagem geral. O cancelamento é exatamente o mesmo que nós vimos lá no Fujiyama. Então, prosseguir com o pagamento. Eu não tenho conta aqui ainda, então eu vou criar uma até para ganhar recompensas ali, né? A gente sempre gosta dessas recompensas aí sem precisar fazer nenhum esforço. Preenchendo aqui, ó, mas só um detalhe, eles não aceitam espaço, mas eles indicaram aqui, né? Se o seu nome for composto, vocês colocam junto mesmo. Que criei a conta, agora tem que confirmar o e-mail. Bom, criei a conta, agora eu estou logado aqui e ele já detectou que eu estava no processo de checkout. Então eu já estou escolhendo aqui a opção que eu sou um dos passageiros, obviamente, que eu não vou selecionar nenhum assento. E chegou o momento aqui de selecionar o método de pagamento, né? Vamos ver se vai dar certo agora pelo Wheeler Travel. Vou pausar aqui para preencher tudo. Bom, preenchi tudo aqui, vamos ver se ele vai processar, né? Mais uma tela de confirmação. Promissor agora, hein? Chegou a hora de confirmar no aplicativo da Wise. Já apareceu aqui para mim a notificação, vamos aprovar. E nem precisei clicar em nada ali, ele já detectou. Então é isso, ó, acabou de cobrar aqui US$ 29. Então, quase US$ 15 por passagem, dá 4.600 ienes no total. E é isso, então finalmente conseguimos finalizar aqui esse processo de compra de uma passagem de ônibus no Japão. E aqui nessa página vocês podem ver que está reservado aqui nossa passagem. Agora encaminhando aqui para finalização, então se vocês gostaram desse vídeo, vou deixar nossos canais aí, o Instagram, tem muito conteúdo para vir sobre essa viagem do Japão, tudo gratuito, é só seguir a gente lá. Tem também nossos grupos gratuitos. Ali pelo Instagram vocês conseguem ver o Linktree, que tem todos os nossos links. Então tem muita coisa boa aqui com relação a viagens, tem vários descontos, tem os nossos grupos gratuitos aqui do WhatsApp. É só preencher o formulário que vocês vão ser aceitos ali nos grupos. O nosso blog, a gente vai postando roteiros e dicas gratuitos aqui, né? Estamos voltando a alimentar o blog com muitos posts atualizados, tudo gratuito também para vocês acompanharem. Tem também a página de descontos e cupons aqui, para vocês também filtrarem o que vocês quiserem contratar, né, por categoria e tal. Nosso canal no YouTube aqui, @mochileira com 2 As, também voltamos a postar, tá crescendo bastante, a Bia tá postando os vídeos dos Estados Unidos agora, tem as viagens completas aqui, em breve vai sair também os vídeos do Monte Roraima, e os vídeos da viagem do Japão, obviamente, também vão sair aqui no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, se você estiver indo para o Japão ou se você gosta de viajar e gosta de pegar dicas para economizar nas suas viagens. E aqui fica a famosa Lawson, a galerinha tirando foto já. Aproveitar. Aproveitar nada, ele já sumiu. Ah, não, ele... Nós somos quase os últimos do grupo a entrar. Agora achar o cantinho perfeito para foto.